Ei, amigo do nosso canal, não esqueça de curtir o vídeo, deixe o seu like, porque é muito importante para nós crescermos. Também não esqueça de compartilhar, se não é inscrito, se inscreva. Você pode nos seguir nas redes sociais, pode entrar no nosso site e pode se tornar membro do nosso canal. Boa leitura e obrigado! Influenciado por Rousseau, Thoreau descobriu a paisagem da Nova Inglaterra. Influenciado por Emerson, defendeu a tese segundo a qual só no contato com a natureza, longe das forças corruptoras da civilização, o sonho da liberdade norte-americana se realizaria. Esse ensaio é um contundente protesto contra abusos de impostos. É uma espécie de manual de um anarquismo pacífico contra os poderes constituídos. A obra exerceu forte influência sobre o conceito de resistência passiva desenvolvido por Gandhi e foi um dos principais estandartes do movimento hippie. A desobediência civil, de Henry David Thoreau. Muito entusiasmado, aceito o lema: o melhor governo é o que menos governa. Ficaria contente se ele fosse aplicado pronta e ordinariamente. Entendido ao pé da letra, esse lema significa o seguinte, no que também creio. Significa que o melhor governo é o que não governa absolutamente nada. Tão logo os homens estejam preparados, esse será o gênero de governo que terão. Na melhor dos entendimentos, o governo nada mais é do que um artifício conveniente. Todavia, a maioria dos governos é muitas vezes uma inconveniência. E todo governo acaba sendo inconveniente em alguma época. Numerosas e substantivas oposições têm sido levantadas contra a existência de um exército permanente e merecem prevalecer, podendo também, afinal de contas, servir para protestar contra um governo permanente. Constitui-se o exército permanente em um mero braço do governo permanente, sendo meramente uma forma que o povo escolheu para executar a sua vontade. O próprio governo está igualmente sujeito a abusos e perversões, antes mesmo que o povo possa agir por intermédio dele. A atual guerra contra o México confirma isso. Nota: em 1846 a 1848, tropas norte-americanas invadiram o México, e as hostilidades só acabaram depois de assinado um tratado, no qual foi reconhecida pelo México a soberania dos Estados Unidos sobre o território que hoje compõe a maior parte dos estados do Texas, Novo México e Califórnia. Thoreau, bem como outros abolicionistas militantes, denunciou esta guerra como uma manobra dos senhores de escravos do Sul com o objetivo de ampliar o território onde a escravidão negra podia continuar sendo considerada legal. Fim da nota. A atual guerra contra o México confirma isso, provocada por um número relativamente pequeno de indivíduos esses que usam o governo permanente como um instrumento particular. Sem dúvida, porque o povo não teria consentido, em princípio, tal iniciativa. Que vem a ser esse governo norte-americano, se não uma tradição, ainda que recente,
tentando transmitir sua total integridade à posteridade, mas que a cada instante vai perdendo porções dela. Esse governo não tem a força nem a vitalidade de um único homem vivo, já que um único homem pode fazê-lo dobrar-se à sua vontade. Constitui-se numa espécie de revólver de brinquedo para o próprio povo, esse governo. Certamente ele vai quebrar se por acaso os norte-americanos o usarem seriamente uns contra os outros como uma arma de verdade. Nem por isso, todavia, ele é menos necessário. De alguma forma, o povo precisa dispor de uma ou outra máquina complicada e barulhenta para preencher sua concepção de governo. Desse modo, os governos são a prova de como os homens podem obter sucesso na ação de oprimir em proveito próprio, sem se importar se a opressão se volta também contra eles. Podemos admitir que tal governo é excelente. No entanto, esse governo, por si mesmo, jamais estipulou qualquer iniciativa, a não ser pela rapidez com que se dispôs a não atrapalhar. Nem sequer mantém o país livre. Tampouco povoa as terras do oeste. Também não educa. O responsável por tudo o que temos conseguido fazer é o caráter próprio do povo norte-americano. O povo teria conseguido fazer consideravelmente mais se o governo não tivesse sido, por vezes, um obstáculo. É o governo um artifício através do qual os homens conseguiriam satisfatoriamente deixar em paz uns aos outros. Conforme já o dissemos, sua conveniência máxima ocorre apenas quando os governados são minimamente molestados por seus governantes. Se não fossem feitos de borracha da Índia, os negócios e o comércio jamais empreenderiam ultrapassar os obstáculos que os legisladores teimam em semear em seu caminho. Caso fôssemos julgar esses senhores, considerando exclusivamente os efeitos de seus atos, esquecendo as suas intenções, eles mereceriam a classificação dada e as punições impostas a essas pessoas nocivas que gostam de obstruir as ferrovias. Entretanto, quero me expressar num raciocínio prático como cidadão, diferentemente daqueles que se denominam antigovernistas. Desejo imediatamente é um governo melhor, e não o fim do governo. Quando cada homem expressar o tipo de governo capaz de conquistar o seu respeito, aí estaremos nos aproximando de conseguir formar tal governo. Afinal de contas, o motivo prático pelo qual se admite o governo da maioria e sua continuidade, considerando o poder nas mãos do povo, não é a sua maior tendência a emitir bons juízos, tampouco porque possa parecer o mais justo aos olhos da minoria, mas sim porque esta maioria é fisicamente mais forte. Um governo no qual prevalece o mando da maioria, no entanto, em todas as questões, não pode ser baseado na justiça, mesmo nos limites da avaliação das pessoas. Seria possível um governo em que a maioria não decida virtualmente o que é certo ou errado? Em que a maioria decida tão somente aquelas questões
às quais seja aplicável a norma da conveniência? Será que o cidadão deve desistir de sua consciência, mesmo que por um único instante, ou em última instância, e se dobrar ao legislador? Porque então estará cada pessoa dotada de uma consciência? Em minha opinião, devemos ser primeiramente homens, e só posteriormente devemos ser súditos. Cultivar o respeito às leis não é desejável no mesmo plano do respeito aos direitos. A única obrigação que tenho o direito de assumir é fazer a qualquer momento aquilo que eu julgo certo. Com toda a razão, costuma-se dizer que uma corporação não tem consciência. Uma corporação de homens conscienciosos, todavia, é uma corporação consciente. A lei jamais tornou os homens sequer um pouco mais justos. O respeito reverente pela lei tem levado até mesmo os bem-intencionados a agir cotidianamente como mensageiros da injustiça. O produto comum e natural de um respeito indevido pela lei é a visão de uma coluna de soldados, coronel, capitão, cabos, combatentes e outros, marchando para a guerra numa ordem impecável, cruzando morros e vales, contra as suas vontades e, como sempre, contra os seus juízos e as suas consciências comuns. Daí que essa marcha é muito pesada e faz o coração bater forte. Eles têm perfeita noção de que estão envolvidos numa iniciativa maldita. Porque eles têm tendências pacíficas. Que são eles, então? Chegarão a ser homens? Ou são pequenos fortes e paióis móveis a serviço de algum inescrupuloso detentor do poder? Basta visitar o estaleiro naval. Nota: provavelmente Thoreau se refere ao estaleiro naval da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, em Boston, no estado de Massachusetts. Visite o estaleiro naval e contemple um fuzileiro. Aí se vê o tipo de homem que um governo norte-americano é capaz de fabricar ou transformar com a sua magia negra. Uma sombra pálida, uma vaga recordação da condição humana, um cadáver de pé e vivo, que, entretanto, se poderia considerar enterrado sob armas com acompanhamento fúnebre. Enquanto possa acontecer, de acordo com o poema O Enterro de Sir John Moore, em Corunha, de Charles Wolfe, abre aspas, não se ouviu um rufar e sequer um toque de silêncio. Enquanto a muralha seu corpo levamos, nenhum soldado disparou uma salva de adeus sobre o túmulo onde jaz o herói que enterramos. Fecha aspas. Nesse contexto, a massa de homens serve ao Estado não na sua qualidade de homens, mas sim como máquinas, entregando seus corpos. Constituem eles o exército permanente, a milícia, os carcereiros, os policiais, posse comitatus, a porção de cidadãos convocados por um agente de lei para ajudá-lo nas suas atribuições. E assim por diante.
Na maioria das vezes, não há qualquer livre exercício de escolha ou de avaliação moral. Diferentemente, esses homens se igualam à madeira, se igualam à terra, se igualam às pedras. Aliás, eu creio que seja possível fabricar bonecos de madeira com o mesmo valor de homens desse tipo. Não merecem mais respeito do que um espantalho ou um monte de terra. Valem tanto quanto cavalos e cachorros. Mas é comum, no entanto, que homens assim sejam apreciados como bons cidadãos. E há outros homens, tal qual a maioria dos legisladores, os políticos, advogados, funcionários e dirigentes que servem ao Estado principalmente com a cabeça, sendo bastante provável que eles sirvam tanto ao diabo quanto a Deus. Sem intenção, é claro, já que raramente se dispõem a fazer distinções morais. Uma quantidade bastante reduzida há, que serve ao Estado também com a sua consciência. Esses são os heróis, patriotas, mártires, reformadores e homens que acabam por isso necessariamente resistindo mais do que servindo. Conquanto isso, o Estado os trata geralmente como inimigos. Um homem sábio será factualmente útil apenas como homem e jamais se sujeitará à condição de barro, a ser moldado para tapar um buraco e cortar o vento. Isso é Shakespeare, Hamlet, parte 5. Sem dúvida que ele preferirá deixar esse papel de ser barro para tapar buraco e cortar o vento, na pior das hipóteses, para as suas cinzas. Agora vou recitar King John, Rei João, parte 5, Shakespeare. Minha origem é nobre demais para que eu seja propriedade de alguém, para que eu seja o segundo no comando, ou um útil serviçal, ou um instrumento de qualquer estado soberano deste mundo. Aqueles que se dedicam por completo a seus semelhantes são por eles considerados inúteis e egoístas. Todavia, aqueles que se dedicam apenas em parte são considerados como benfeitores e filantropos. Perante o atual governo vigente nos Estados Unidos, qual o comportamento digno que deve ter uma pessoa? Direi que a pessoa inevitavelmente se degrada pelo fato de estar associada ao governo. Não posso considerar o meu governo, nem por um minuto, uma organização política que é também o governo do escravo. O direito à revolução é reconhecido por todos, isto é, o direito de negar lealdade e de oferecer resistência ao governo sempre que se tornem grandes e insuportáveis a sua tirania e ineficiência. Quase todos, no entanto, dizem que isso não acontece agora. Porém, consideram que aconteceu em 1775, o ano que marcou o início da rebelião das colônias da América do Norte contra o domínio da Inglaterra. Se alguém me dissesse que o nosso governo é ruim, porque estabeleceu certas taxas sobre bens estrangeiros que entram por seus portos,
seria provável que eu não criasse qualquer caso, já que posso muito bem passar sem eles. Como todas as máquinas têm atrito, talvez isso faça com que o bom e o mal se compensem. Sendo assim, fazer um rebuliço por tão pouco é um grande mal. Não obstante, quando o próprio atrito chega a construir uma máquina e vemos a organização da tirania e do roubo, aí afirmo que devemos repudiar essa máquina. De outra forma, quando 1/6 da população de um país que se elegeu como o refúgio da liberdade, quando 1/6 dessa população é composto de escravos, e quando todo um país é injustamente assaltado e conquistado por um exército estrangeiro e é submetido à lei marcial, aí eu posso afirmar que não é precipitada, nesse caso, uma rebelião e a revolução dos homens honestos. Esse dever se torna mais imediato à medida que o país assaltado não é o nosso, e, para piorar, que o exército invasor, esse sim, é o nosso. Reconhecida autoridade em assuntos morais, William Paley, filósofo e teólogo inglês, falecido em 1805, foi um dos precursores do utilitarismo, doutrina filosófica que usa como critério de avaliação, inclusive para a política, o princípio da maior felicidade do maior número possível de pessoas. Tem um capítulo intitulado Duty of Submission to Civil Government, dever de submissão ao governo civil, no qual soluciona ele toda a questão das obrigações políticas pela forma da conveniência, onde afirma que, enquanto o exigir o interesse de toda a sociedade, quer dizer, enquanto não se possa resistir ao governo estabelecido ou mudá-lo sem inconveniência pública, é vontade de Deus que esse governo seja obedecido, e nem um dia além disso. Desde que se admite esse princípio, a justiça de cada ato particular de resistência se reduz à computação do volume de perigo e protestos, de um lado, e da probabilidade e custos da reparação, de outro. Esse autor afirma que cada um julgará essa questão por si mesmo. Ao que parece, o Paley nunca levou em conta os casos em que a regra da conveniência não se aplica, nos quais um povo ou um indivíduo tem de fazer justiça a qualquer custo. Se arranquei injustamente a tábua de salvação de um homem que se afoga, eu sou obrigado a devolvê-la, ainda que eu me afogue. Segundo Paley, essa é uma circunstância inconveniente. Quem quiser se salvar dessa forma, certamente acabará perdendo a vida. O povo norte-americano tem de acabar com a escravidão e tem de parar de guerrear contra o México, ainda que isso lhe custe a existência enquanto povo. Pela prática, as nações concordam com Paley, mas haverá quem considere que Massachusetts esteja agindo certo na crise atual?
da poesia de Cyril Turner, A Tragédia dos Vingadores. Abre aspas. Uma rameira de alta linhagem, um trapo de pano prateado, atirado à lama, levanta a cauda do vestido e arrasta no chão sua alma. Fecha aspas. No lado prático, aqueles que se opõem à abolição em Massachusetts não são uns 100 mil políticos do Sul, mas uns 100 mil comerciantes e fazendeiros daqui, que se interessam mais pelos negócios e pela agricultura do que pela humanidade, e que não estão dispostos a fazer justiça ao escravo e ao México, custe o que custar. Com inimigos distantes eu não discuto, mas sim com aqueles que aqui bem perto de mim cooperam com a posição de homens que estão longe daqui e defendem a abolição. Esses últimos homens seriam inofensivos se não fosse por aqueles. É costume afirmar que os homens em geral são despreparados. Se as melhorias são lentas, é porque a minoria não é substancialmente mais sábia ou melhor do que a maioria. Que muitos sejam tão bons quanto você não é tão importante, mas sim que haja em algum lugar alguma porção absoluta de virtude. Em verdade, isso bastará para fermentar toda a massa. Sabemos que há milhares de pessoas cuja opinião é contrária à escravidão e à guerra. No entanto, nada fazem de efetivo para que ambas terminem. Dizem-se filhos de Washington, dizem-se filhos de Franklin, líderes da independência americana, um o primeiro presidente e o outro escritor, inventor, diplomata e gestor público. Mas os filhos de Washington e Franklin ficam sentados com as mãos no bolso, sem procurar saber o que pode ser feito, e nada fazendo. Muitas vezes colocam a questão do livre comércio à frente da questão da liberdade e permanecem quietos, lendo as cotações do dia junto com os últimos boletins militares sobre a campanha do México. É provável até que acabem cochilando durante a leitura. Hoje, qual é a cotação do dia de um homem honesto e patriota? Hesitam, se arrependem e às vezes eles até assinam petições, mas nada fazem de sério ou de prático. Na melhor das disposições, preferem esperar que outros remediem o mal, de forma que nada reste para motivar seu arrependimento. Na maioria das vezes, nada mais farão do que depositar na urna um voto insignificante, cumprimentar timidamente a atitude certa e, de passagem, lhe desejar boa sorte. Há 999 patronos da virtude e apenas um homem virtuoso. Por isso que é mais fácil tratar com o verdadeiro dono de algo do que com o seu guardião temporário. Toda votação se constitui num tipo de jogo, como damas ou gamão, com uma leve coloração moral, em que se brinca com o certo e o errado sobre questões morais. Por certo que há apostas nesse jogo. Não entra nas avaliações
o caráter dos eleitores. Declaro meu voto, provavelmente, consoante o meu critério moral, conquanto não tenho um interesse vital de que o certo saia vitorioso. Tenho certa disposição a deixar essa decisão para a maioria. Desse modo, o compromisso de votar nunca vai mais longe do que as conveniências. Nem sempre o ato de votar pelo que é certo implica fazer algo que é certo. Significa tão somente uma maneira de expressar publicamente o meu fraco desejo de que o certo venha a prevalecer. Já um homem sábio não deixará o que é certo nas mãos incertas do acaso, e nem esperará que a sua vitória se dê através da força da maioria. Escassa virtude é o que se vê nas ações da grande turba. No momento em que finalmente a maioria votar a favor da abolição da escravatura, das duas uma. Ou essa massa será indiferente à escravidão, ou então muito pouca escravidão restará a ser libertada pelo seu voto. A esse tempo, os únicos escravos serão eles mesmos, os integrantes da maioria. O que pode apressar a abolição da escravatura é o voto daquele homem que afirma a própria liberdade através de seu voto. Fui informado de que haverá em Baltimore, ou outro lugar qualquer, uma convenção para escolher um candidato à presidência. Tal convenção é composta principalmente por editores de jornais e políticos profissionais. Que importância poderá ter a possível decisão dessa reunião para um homem independente, inteligente e respeitável? Afinal de contas, ainda poderemos contar com as vantagens de sua sabedoria e de sua honestidade, não é mesmo? Será que não poderemos prever alguns votos independentes? Será que não há muitas pessoas neste país que não frequentam convenções? Não é isso, todavia, o que ocorre. O homem considerado respeitável logo abandona sua posição e passa a não ter mais esperanças em seu país, quando o mais certo seria que seu país desesperasse dele. Após isso, ele adere a um dos candidatos assim selecionados por ser o único disponível, e somente para provar que ele mesmo, o eleitor, respeitável eleitor, está disponível para todos os planos do demagogo. O voto de um homem dessa qualificação não vale mais do que o voto ocasionalmente comprado de um estrangeiro inescrupuloso ou do nativo venal. Um homem precisa ser um homem e ter, como diz um vizinho meu, uma coluna dorsal que não se dobre aos tapinhas dos poderosos. Estão erradas nossas estatísticas. Contou-se gente demais. Quantos homens existem em cada 1000 milhas quadradas deste país? Dificilmente mais de um. A América oferece ou não incentivos para a imigração desses homens? Foram rareando os homens norte-americanos, até a dimensão de uma irmandade secreta como a dos Oddfellows. Nota: referência à ordem independente dos pares ímpares, irmandade secreta criada na Inglaterra no século XVIII. Thoreau não simpatizava com organização desse gênero. Fim da nota. Fellows, cujo integrante típico
pode ser identificado pelo seu descomunal caráter gregário, pela manifesta falta de inteligência e de jovial autoconfiança. A sua preocupação primeira e maior, ao dar entrada nesse mundo, é a de verificar se os asilos estão em boas condições de funcionamento. Ele organiza uma coleta de fundos para as viúvas e órfãos que porventura existam, antes mesmo de ter direito a usar roupas de adulto. Em suma, é um homem que ousa viver somente com a ajuda da companhia de seguros mútuos, que lhe garante um enterro decente. Realmente, nenhum homem tem o dever de se dedicar à erradicação de qualquer mal, mesmo o maior dos males. Esse homem pode muito bem ter outras preocupações que o ocupem. Mas ele tem pelo menos a obrigação de lavar as mãos frente à questão. E no caso de não mais se ocupar dela, de não dar qualquer apoio prático à injustiça. Quando me dedico a outras metas e considerações, preciso verificar no mínimo se não estou fazendo isso à custa de alguém em cujos ombros eu esteja pisando. Que eu saia de cima dele é necessário para que ele também possa estar livre para fazer suas considerações. Vejam como se tolera uma inconsistência às mais grosseiras. Alguns de meus conterrâneos já disseram o seguinte: queria que eles me convocassem para ir combater algum levante de escravos ou para atacar o México, pois eu não me iria. Não obstante, cada um desses homens providenciou o envio de um substituto, fazendo isso diretamente pela sua fidelidade ao governo, ou pelo menos indiretamente, através de seu dinheiro. Recusando-se a participar de uma guerra injusta, o soldado é aplaudido por aqueles que não recusam apoio ao governo injusto que faz a guerra, e é aplaudido por aqueles cuja ação e autoridade ele despreza e desvaloriza. Funciona tudo como se o Estado estivesse suficientemente arrependido para contratar um crítico de seus pecados, mas insuficientemente arrependido para interromper por um instante sequer os seus atos pecaminosos. Nesse contexto, estamos todos de acordo com a ordem e o governo civil, reunidos para homenagear e dar apoio à nossa própria crueldade. Ante nosso primeiro pecado, se o rubor nos cobre, logo depois se instala a indiferença. Do imoral, passamos ao não moral. E isso não é tão desnecessário assim para o tipo de vida que construímos. O erro mais comum e de maior amplitude exige a virtude mais generosa para se manter. Os nobres são os mais passíveis de proferir os moderados ataques a que comumente está sujeita a virtude do patriotismo. Indubitavelmente, os maiores baluartes conscienciosos do governo, e muito frequentemente os maiores opositores das reformas, são aqueles que desaprovam o caráter e as medidas de um governo, sem, no entanto, lhe retirar sua lealdade e apoio. Pessoas há coletando assinaturas para fazer petições ao estado de Massachusetts, no sentido de dissolver a União e de desprezar as recomendações do presidente. Sendo assim,
Por que eles mesmos não dissolvem essa união entre eles e o Estado e se recusam a pagar a sua cota de impostos? Eles não estão na mesma relação com o Estado que a que este mantém com a União? As razões que evitaram a resistência do Estado à União e a resistência deles ao Estado também não são as mesmas? Como pode um homem se satisfazer com a simples posse de uma opinião e de fato usufruí-la? Quando o dono da opinião a vê ofendida, pode haver algum usufruto dela? Quando o seu vizinho o trapaceia e lhe subtrai $1 que seja, você não se satisfaz com a descoberta da trapaça, com a proclamação de que foi trapaceado, e nem mesmo com suas gestões no sentido de ser devidamente reembolsado. O que você faz é tomar medidas efetivas e imediatas para ter seu dinheiro de volta e cuidar de nunca mais ser enganado. Modificam coisas e relações baseadas em princípios, a percepção e a execução do que é certo. É essencialmente revolucionária a ação desse tipo, e não se reduz integralmente a qualquer coisa pré-existente. Tal ação não separa apenas estados e igrejas, como sim de famílias. E também divide o indivíduo, separando nele o diabólico do divino. Leis injustas existem. Devemos submeter-nos a elas e cumpri-las? Ou devemos tentar emendá-las e obedecer a elas até sua reforma? Ou devemos transgredi-las de imediato? Em uma sociedade com o gênero de governo que temos, os homens em geral pensam que devem esperar até que tenham convencido a maioria a alterar essas leis. A opinião é de que a hipótese da resistência pode vir a ser um remédio pior do que o mal a ser combatido. E é exatamente o governo o culpado pela circunstância de o remédio ser de fato pior do que o mal. O governo é que faz tudo ficar pior. Por que o governo não é mais capaz e se antecipa para lutar pela reforma? Por que o governo não sabe valorizar a sua sábia minoria? Por que chora e resiste antes de ser atacado? Por que o governo não estimula a participação ativa dos cidadãos para que estes lhe mostrem suas falhas e para conseguir um desempenho melhor do que eles lhe exigem? Por que eles lhe exigem? Por que o governo sempre crucifica Jesus Cristo? E por que excomunga Copérnico e Lutero? E qualifica Washington e Franklin de rebeldes? Não constitui nenhum absurdo pensar que o único tipo de transgressão que o governo nunca previu foi a negação deliberada e prática de sua autoridade. Se assim não fosse, por que ele não teria estabelecido a penalidade clara, cabível e proporcional? Caso um homem sem propriedade se recuse pela primeira vez a recolher 9 shillings aos cofres do Estado, ele é preso por prazo cujo limite não é estabelecido por qualquer lei que eu conheça. Tal prazo é determinado exclusivamente pelo arbítrio dos que o enviam à prisão. No entanto, caso ele resolva roubar 90 vezes 9 shillings do Estado, em pouquíssimo tempo estará novamente em liberdade.
que a injustiça faça parte do inevitável atrito no funcionamento da máquina governamental, paciência. Ela provavelmente acabará se suavizando com o desgaste. Sem dúvida, a máquina ficará desajustada. Agora, caso a injustiça seja uma peça dotada de uma mola exclusiva, ou roldana, ou corda, ou manivela, aí então talvez seja válido julgar se o remédio não será pior do que o mal. Todavia, se ela for de tal natureza que exija que você seja o agente de uma injustiça para outros, direi então que a lei deve ser transgredida. Transforme a sua vida num contra-atrito que pare essa máquina. Preciso é cuidar para que de modo algum eu participe das misérias que eu condeno. Com referência às vias pelas quais o Estado espera que os males sejam remediados, devo dizer que não as conheço. São por demais demoradas estas, e a vida de um homem pode chegar ao fim antes que ela produzam algum efeito. Tenho outras coisas para fazer. A este mundo não vim com o objetivo principal de fazer dele um bom lugar para morar, mas somente para morar nele, seja bom ou ruim. Nenhum homem tem a obrigação de fazer tudo, contanto que faça alguma coisa. Como não pode fazer tudo, não se subentende daí que deve fazer alguma coisa errada. Dentro de minhas incumbências, não consta que devo apresentar petições ao governador e à Assembleia Legislativa. Da mesma forma que eles nada precisam fazer de semelhante em relação a mim. Vamos supor que eles não deem atenção a um pedido meu. O que eu devo fazer? Nesse caso, no entanto, o Estado não indicou outro caminho. Por isso que o mal está na sua própria Constituição. Pode parecer grosseria isso, teimosia e intransigência, mas só quem merece ou pode apreciar a mais fina bondade e consideração deve receber tal tipo de tratamento. Tais como o nascimento e a morte, que produzem convulsões nos corpos. Todas as mudanças para melhor são assim. Insisto em afirmar que todos os que se intitulam abolicionistas devem imediata e efetivamente retirar seu apoio pessoal e como proprietários ao governo do estado de Massachusetts e não ficar esperando até que consigam formar a mais compacta das maiorias para só então alcançar o sofrido direito de vencer por intermédio dela. Estou certo que basta saber que Deus está do seu lado, o que vale mais do que o último votante que faz majoritárias as suas fileiras. Se não bastasse, qualquer homem mais correto do que seus vizinhos já constitui uma maioria apertada. Tão somente uma vez por ano, e não mais do que isso, é que me encontro cara a cara com esse governo norte-americano, ou com o governo estadual que o representa. Isso se dá quando sou procurado pelo coletor de impostos. Essa é a única oportunidade em que um homem na minha situação não pode deixar de se encontrar com esse governo. E ele aproveita a oportunidade
e diz claramente: reconheça-me. Não há outra forma mais simples, mais efetiva e, na conjuntura atual, mais indispensável de lidar com o governo neste particular, de expressar sua pouca satisfação ou seu pouco amor em relação a ele. Negá-lo é preciso, naquele local e momento. O coletor de impostos é o meu vizinho e concidadão. E é com ele que tenho de lidar, porque, afinal de contas, estou lutando contra homens e não contra o pergaminho das leis. E sei que ele voluntariamente, optou por ser um agente governamental. Poderá haver outra maneira de ele ficar sabendo claramente o que é e o que faz enquanto agente do governo, ou enquanto homem, a não ser quando ele é forçado a decidir que tratamento vai dar a mim, o vizinho que ele respeita como tal e como homem de boa índole, ou que ele considera um maníaco e desordeiro? Seria ele capaz de superar esse obstáculo à sua sociabilidade sem um pensamento ou uma palavra mais rudes ou mais impetuosos a acompanhar sua ação? De uma coisa eu estou certo: se 1000 ou 100, se 10 homens que conheço, apenas 10 homens honestos, ou até um único homem honesto do estado de Massachusetts, desde que não seja mais dono de escravos, se decidisse declarar ele rompido o seu vínculo com o Estado, para logo em seguida ser trancado na cadeia municipal, estaria ocorrendo nada menos do que a abolição da escravatura nos Estados Unidos da América. Pouco importa que os pequenos passos pareçam pequenos. Aquilo que se faz bem feito, se faz para sempre. Todavia, preferimos debater o assunto. Essa é a nossa missão, dizemos. Dezenas de jornais há nas fileiras do abolicionismo, mas não há um único homem. Um querido vizinho meu, que desempenhou o papel de embaixador de Massachusetts e que sempre se dedica à resolução das questões dos direitos humanos na Câmara do Conselho, esteve ameaçado de amargar uma prisão na Carolina do Sul. Entretanto, se tivesse sido prisioneiro do estado de Massachusetts, esse estado, que ansiosamente lança à Carolina do Sul a acusação de pecar com a escravidão, conquanto atualmente não encontre nada além de uma atitude pouco hospitaleira como motivo para brigar com a Carolina do Sul, nosso legislativo não seria capaz de adiar liminarmente o assunto da escravidão até o próximo inverno. Nota: refere-se Thoreau ao seu conterrâneo Samuel Hoare e ao episódio em que ele se vira envolvido alguns anos antes. Hoare recebeu uma missão política do governador de Massachusetts: ir ao estado da Carolina do Sul para argumentar perante um tribunal federal contra a validade de uma lei local que permitiu a prisão de um tripulante negro num navio do estado de Massachusetts. Hoare acabou expulso por uma decisão da Assembleia Legislativa local. Convém lembrar que a escravidão negra não existia em Massachusetts, pois tivera a abolição decretada em 1780, e que Thoreau já se engajara como militante no movimento abolicionista. Fim da nota. Diante de um governo
que prende qualquer homem injustamente. O único lugar digno para um homem justo é a prisão, inevitavelmente. Nos dias de hoje, o lugar lógico, o único lugar que Massachusetts reserva para seus habitantes mais livres e menos desanimados, são as suas prisões, nas quais serão confinados e trancados longe do Estado, por um ato do próprio Estado. Eis que já antes tinham se confinado em seus princípios, esses que agora vão para as prisões. Aí é que devem ser encontrados, quando forem procurados pelos escravos fugidos, pelo prisioneiro mexicano em liberdade condicional e pelos indígenas, para ouvir as denúncias sobre as humilhações impostas a seus povos. É aí, nesse chão discriminado, porém tão mais livre e honroso, onde o Estado detém os que não estão com ele, mas sim contra ele. A única casa, num Estado senzala, em que um homem livre pode perseverar com honra. Alguém pode pensar, ser a prisão um lugar de onde não mais se pode influir, um local em que a sua voz deixa de atormentar os ouvidos do Estado, no qual não conseguiria ser tão hostil a ele. Digo que esse alguém ignora o quanto a verdade é mais forte que o erro, e também que não sabe como a injustiça pode ser combatida com muito mais eloquência e veracidade por aqueles que já sofreram na carne um pouco dela. Portanto, manifeste integralmente o seu voto e exerça toda a sua influência. Jamais se deixe confinar por um pedaço de papel. Só é indefesa uma minoria quando se conforma à maioria. Sequer chega a ser uma minoria numa situação dessas. No entanto, ela é irresistível quando intervém com toda a sua força. Caso a única alternativa seja ficar entre manter todos os homens justos na prisão ou desistir da guerra e da escravidão, o Estado não hesitará na escolha. Se 1.000 homens não pagassem seus impostos no ano corrente, isso não seria uma iniciativa tão violenta e sanguinária quanto o próprio pagamento, já que, neste caso, o Estado fica capacitado para cometer violências e para derramar o sangue dos inocentes. Em verdade, esta é a definição de uma revolução pacífica, caso isso se possa conceber. Um deles já me perguntou, na eventualidade de o coletor de impostos ou outro funcionário público qualquer indagar: nesse caso, o que devo eu fazer agora? A minha resposta a este funcionário ou a este coletor de impostos é: se verdadeiramente quiser fazer alguma coisa, então renuncie ao seu cargo. No momento em que o súdito negou a lealdade e o funcionário renunciou a seu cargo, considera-se que a revolução se completou. Todavia, suponhamos que haja violência. Poderíamos considerar outro sim, que também a agressão à consciência provoca um tipo de ferimento grave? Tal tipo de ferimento provoca a perda da autêntica humanidade e da imortalidade de um homem, e ele sangra até a morte eterna. Dá para ver esse sangue correndo nos dias de hoje.
Questionei sobre a prisão do infrator e não sobre o confisco de seus bens, conquanto as duas medidas sirvam ao mesmo fim. Porque os que afirmam o certo e que por isso são os seres mais perigosos para um Estado corrupto, de maneira geral, não gastam muito do seu tempo na acumulação de propriedades. O Estado presta serviços relativamente pequenos para gente assim, e um imposto bem leve tende a ser considerado exorbitante, principalmente quando são obrigados a realizar um trabalho especial para conseguir a quantia cobrada. Se fosse possível alguém viver normalmente sem usar o dinheiro, o próprio Estado hesitaria em exigir que ele lhe entregasse uma quantia. No entanto, o homem rico, e não pretendo estabelecer comparação invejosa, é sempre um ser vendido à instituição que o enriquece. Expressando-me de modo efetivo, quanto mais dinheiro, menos virtude. Creio que o dinheiro se interpõe entre um homem e seus objetivos e permite que ele os compre. Então, obter alguma coisa dessa forma não é uma grande virtude. Muitas perguntas são abafadas pelo dinheiro, que de outra forma o homem se veria pressionado a fazer. Nesse contexto, a única pergunta nova que o dinheiro suscita é difícil, conquanto supérflua: como gastá-lo? Por conseguinte, um homem assim fica sem base para uma moralidade. Diminuem as oportunidades de viver proporcionalmente ao acúmulo daquilo que se chama de meios. O melhor que pode fazer um homem rico, em prol da cultura de seu tempo, é realizar os planos que tinha quando ainda era pobre. Cristo respondeu aos seguidores de Herodes. Herodes Antipas, governante da Galiléia entre 4 a.C. e 39 d.C., respondeu aos seus seguidores consoante a situação deles. : Mostrem-me o dinheiro dos tributos. Um deles tirou do bolso uma moeda. Ao que disse então Jesus Cristo: se vocês usam o dinheiro com a imagem de César, dinheiro que ele colocou em circulação e ao qual ele deu valor, quer dizer, se vocês são homens do Estado e estão felizes de se aproveitar das vantagens do governo de César, então paguem-no por isso quando ele o exigir. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Cristo nada lhes disse sobre como distinguir um do outro. Evidentemente que eles não queriam saber sobre isso. Passagem do Evangelho de São Mateus 22. Tibério César, imperador romano entre 14 e 37 d.C. Sempre que converso com os meus vizinhos mais esclarecidos, percebo que, independentemente do que digam a respeito da grandeza e da seriedade do problema e de sua preocupação com a tranquilidade pública, em resumo, tudo se reduz ao seguinte: eles não podem abrir mão da proteção do governo atual e temem as consequências que a provocação de sua rebeldia recairia prejudicialmente para suas propriedades e para suas famílias. De minha parte, não me agrada imaginar que eu possa vir algum dia a depender da proteção do Estado. Todavia, se eu negar a autoridade do Estado
No momento em que é apresentada a minha conta de impostos, o governo logo confiscará e dissipará minha propriedade, e cuidará de me hostilizar e hostilizar a minha família para sempre. Muito cruel é essa perspectiva. Impossível se torna, então, uma vida que seja honesta e confortável em aspectos exteriores e simultaneamente. Acumular propriedade não valeria a pena, já que ela certamente se perderia novamente. Uma alternativa razoável é arrendar alguns alqueires ou ocupar uma terra devoluta, cultivar em pequena escala e consumir logo toda a sua produção. Só se pode viver dentro de si mesmo e depender de si mesmo, sempre de mala feita e pronto para recomeçar. Não se deve atar muitos vínculos. E pensar que até mesmo na Turquia se pode ficar rico, desde que se curve completamente em bom súdito do governo turco. O filósofo chinês Confúcio, cujas ideias influenciaram toda a civilização da Ásia Oriental, disse o seguinte: se um Estado é governado pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são fatos acabrunhantes. Se um Estado não é governado pelos princípios da razão, a riqueza e as honrarias são os fatos acabrunhantes. Não, até o momento em que eu solicite um longínquo porto sulino, que a proteção do Estado de Massachusetts me seja estendida com o fito de preservar minha liberdade, ou até que eu me dedique tão somente a construir pacificamente um patrimônio aqui em meu estado. Posso negar minha lealdade ao governo local e negar seu direito à minha propriedade e à minha vida. Em todos os sentidos, sai mais barato sofrer a penalidade pela desobediência do que obedecer. Eu me sentiria tremendamente diminuído em meramente obedecer. O Estado me procurou há alguns anos, em nome de uma organização religiosa, a Igreja Congregacional de Concord, e me intimou a pagar uma certa quantia destinada a sustentar um pregador que meu pai costumava frequentar. Eu nunca o tinha visto. Intimou o Estado: pague ou será trancado na cadeia. Recusei-me a pagar. No entanto, infelizmente, outro homem achou melhor fazer o pagamento em meu nome. Até hoje não consegui entender por que o mestre-escola deveria pagar imposto para sustentar o clérigo, e não o clérigo contribuir para o sustento do mestre-escola, visto que eu era o mestre-escola do Estado e me sustentava com subscrições voluntárias. Não sei por que motivo o liceu não devesse apresentar sua conta de impostos e fazer com que o Estado apoiasse, conjuntamente com a organização religiosa, tal pretensão. Sem embargo, os conselheiros municipais me pediram, e eu concordei, em fazer uma declaração por escrito, cuja redação ficou mais ou menos assim. : saibam todos quantos esta declaração lerem que eu, Henry Thoreau, não desejo ser considerado integrante de qualquer sociedade organizada a qual não tenha aderido. O texto foi entregue ao secretário da municipalidade. Esse texto deve estar com ele até hoje. Portanto, sabendo que eu não queria ser considerado membro daquela organização religiosa, o Estado nunca mais me fez uma exigência parecida. Entretanto, o Estado se considerava, com a razão
e achava que deveria continuar a operar a partir dos pressupostos originais com que me abordou. Se fosse possível saber seus nomes, eu teria me desligado preventivamente, aproveitando o ensejo, de todas as organizações das quais não era membro. Infelizmente, não consegui encontrar uma lista completa dessas instituições. Já faz 6 anos que não pago o imposto per capita. Certa vez fui encarcerado por causa disso e passei uma noite preso. Por não ter outra ocupação, fui observando as paredes de pedra sólida, com 2 ou 3 pés de espessura, a porta de madeira e ferro, com 1 pé de espessura, e as grades de ferro, que dificultam a entrada de luz. E observando tudo isso, não pude deixar de perceber a idiotice de uma instituição que me tratava como se eu fosse somente carne, sangue e ossos a serem trancafiados. Fiquei matutando que tal instituição devia ter concluído, em suma, que aquela era a melhor forma de me usar, e também que ela jamais cogitara de se aproveitar de meus serviços de nenhuma forma. Pude ver que, apesar da grossa parede de pedra entre mim e meus concidadãos, tinham eles uma muralha muito mais difícil de transpor, antes de almejarem ser tão livres quanto eu. Jamais me senti confinado, nem por um momento. E as paredes me pareceram um desperdício descomunal de pedras e argamassa. O meu sentimento íntimo dizia que eu tinha sido o único de meus concidadãos a pagar um imposto. Claro estava que eles não sabiam como lidar comigo e que se comportavam como pessoas mal educadas. Notava-se um erro crasso em cada ameaça e em cada saudação, visto que eles pensavam que meu maior desejo era o de estar do outro lado daquela parede de pedra. Não pude deixar de sorrir perante os cuidados com que fecharam a porta e imaginaram assim trancar as minhas reflexões, que os acompanhavam porta afora, sem delongas ou dificuldade. De fato, o perigo estava contido nessas reflexões. Já que eu estava fora de seu alcance, resolveram punir meu corpo. Agiram como crianças incapazes de enfrentar uma pessoa de quem sentem raiva e que por isso dão um chute no cachorro do seu desafeto. Percebi que o Estado era um idiota, tímido como uma solteirona às voltas com sua prataria, incapaz de distinguir seus amigos dos seus inimigos. Todo o respeito que eu ainda tinha pelo Estado foi perdido e passei a considerá-lo apenas uma lamentável instituição. Por conseguinte, o Estado não observa intencionalmente o sentimento intelectual ou moral de um homem, mas apenas seu corpo e seus sentidos. É uma instituição carente de gênio superior ou de honestidade, dotada apenas de demasiada força física. Mas eu não nasci para ser coagido. Hei de respirar da forma que eu mesmo escolher, e veremos quem é mais forte. Que força tem uma multidão! Só os que obedecem a uma lei mais alta do que a minha é que poderão me coagir. Esses me obrigam a ser como eles. Jamais ouvi falar de homens que tenham sido obrigados por multidões a viver desta ou daquela forma. Que tipo de vida seria essa? Ao defrontar um governo que me impõe a bolsa ou a vida,
Por que deveria me apressar em lhe entregar o meu dinheiro? Provavelmente esse governo esteja passando por um grande aperto, sem saber o que fazer. Não posso ajudá-lo. Ele que cuide de si próprio. Que haja como eu ajo. Não vale a pena choramingar a esse respeito. Individualmente, não sou responsável pelo bom funcionamento da máquina da sociedade. Não sou o filho do maquinista. A meu modo de ver, quando sementes de carvalho e de castanheira caem lado a lado, uma delas não se retrai para dar vez à outra, pois que cada uma segue suas próprias leis, e brotam, crescem e florescem da melhor maneira possível, até que uma, por acaso, acaba superando e destruindo a outra. Sempre que uma planta não pode viver segundo sua natureza, então ela morre. Acontece o mesmo com um homem. Além de se constituir uma novidade, a noite que passei na prisão foi também deveras interessante. Os detentos, em mangas de camisa, se distraíam conversando no pátio, aproveitando o vento fresco da noite. Estavam assim quando me viram chegar. Nesse momento, o carcereiro lhes disse: "Venham, rapazes. Já é hora de trancar as portas." Enquanto caminhavam para seus compartimentos vazios, ouvia-se apenas o som característico de seus passos. O carcereiro me apresentou o meu companheiro de cela, qualificando-o como um sujeito de primeira e um homem esperto. Após trancada a porta, ele me mostrou o cabide em que eu deveria pendurar o meu chapéu e me explicou como administrava as coisas por ali. Uma vez por mês, as celas eram caiadas. Nossa cela, pelo menos, era o alojamento mais branco, de mobiliário mais simples e provavelmente o mais limpo de toda a cidade. Ele naturalmente quis saber de onde eu vinha e por que eu tinha ido parar ali. Assim que lhe contei minha história, foi minha vez de lhe perguntar a sua, na suposição evidente de que ele era um homem honesto. Considerando as coisas da forma como estão, acredito que ele de fato era um homem honesto. Eis que me disse: "Ora, me acusam de ter incendiado um celeiro, porém não fui eu." Pelo que pude deduzir, provavelmente ele fora se deitar para dormir num celeiro, estava bêbado, e antes de dormir quis fumar o seu cachimbo. Desse modo, o fogo consumiu um celeiro. Esse companheiro tinha a fama de ser um homem esperto. E ali aguardava havia 3 meses o seu julgamento. Outros 3 meses tinha a esperar ainda. Encontrava-se bem cordato e contente, no entanto, já que não pagava pela casa e comida, e se considerava bem tratado. Ele ficava observando por uma janela, e eu pela outra. Percebi que se alguém se hospedasse ali por muito tempo, acabaria tendo por atividade principal olhar pela janela. Em pouco tempo eu tinha lido os folhetos que encontrara. Passei a observar os locais por onde antigos prisioneiros tinham fugido. Pude ver onde uma grade tinha sido cerrada e ouvi a história de vários hóspedes anteriores daquele aposento. Assim, acabei descobrindo que até mesmo ali circulavam histórias e tagarelices que não conseguem atravessar as paredes da cadeia. Provavelmente essa é a única casa da cidade onde se escrevem poesias que são publicadas em forma de circular, mas que não chegam a virar livros. Foram-me mostradas uma grande quantidade de poesias feitas por alguns jovens cuja tentativa de fuga tinha sido frustrada. Declamando seus versos, eles se vingavam,
Especulei o máximo possível de meu companheiro de cela, pois temia nunca mais tornar a encontrá-lo. Até que ele me indicou minha cama e deixou para mim a tarefa de apagar a lamparina. Por uma única noite, permaneci ali deitado. Era como estar viajando por um país distante, um país que eu nunca teria imaginado visitar. Deu-me a impressão de que nunca antes ouvira o relógio da cidade badalar as horas, ou ouvir os ruídos noturnos da aldeia. Talvez porque dormíamos com as janelas abertas, janelas estas instaladas por dentro das grades. A sensação era a de contemplar minha aldeia natal, à luz da Idade Média. E nosso familiar rio Concorde se transformou na torrente de um Reno. Desfilaram à minha frente visões de cavaleiros e castelos. Ouvia vozes nas ruas que pareciam ser dos antigos burgueses. Fui espectador e testemunha involuntária de tudo o que se fazia e dizia na cozinha da vizinha hospedaria local, uma experiência inteiramente nova e rara para mim. Uma visão bem mais íntima eu tive da minha cidade natal, já que estava razoavelmente perto de sua alma. Jamais antes pensara enxergar suas instituições, e essa cadeia é uma de suas instituições peculiares, pois Concorde é a sede do condado. Só então comecei a compreender o que preocupa seus habitantes. Assim que amanheceu, nosso de jejum foi empurrado para dentro da cela, através de um buraco na porta. Estava contido numa vasilha de estanho, ajustada ao tamanho do buraco, e consistia numa porção de chocolate com pão preto. Acompanhava uma colher de ferro. Do lado de fora, ao pedirem a devolução das vasilhas, minha inexperiência foi tanta que coloquei de volta o pão que não comera. Prontamente meu companheiro pegou o pão e me aconselhou a guardá-lo para o almoço ou o jantar. Sem demora, deixaram que ele saísse para trabalhar num campo de feno das vizinhanças, para onde se deslocava diariamente. Voltaria em torno do meio-dia. Ele me deu um bom dia e acrescentou suas dúvidas quanto a nos vermos novamente. Ao sair da prisão, quando alguém interferiu e pagou o meu imposto. Nota, há dúvida sobre quem fez isso, mas parece ter sido uma tia de Turô, Maria Turô. Turô não gostou dessa iniciativa. Ao sair da prisão, quando alguém interferiu e pagou o meu imposto, percebi diferenças. Não as grandes mudanças no dia a dia, notadas por aqueles aprisionados ainda jovens e devolvidos já trôpegos e grisalhos. Mesmo assim, uma nova perspectiva tinha se instalado em meu modo de ver a cidade, o Estado e o país, consistindo numa transformação maior do que se fosse causada pela mera passagem do tempo. Enxerguei com nitidez ampliada o estado que habitava. Senti até que ponto podia confiar em meus conterrâneos como bons vizinhos e amigos. Assenti que a amizade deles era apenas para os momentos de tranquilidade. Percebi que eles não têm grandes intenções de proceder corretamente. Semelhante aos chineses e malaios, descobri que eles formam uma raça diferente da minha, devido aos seus preconceitos e superstições. Positivamente, eles não arriscam a si mesmos ou a sua propriedade em seus atos de sacrifício pela humanidade. Por fim, certifiquei-me de que eles não são tão nobres a ponto de conseguir tratar o ladrão de forma diferente do que o ladrão os trata. Querem apenas salvar suas almas
através de ações de efeito, de algumas orações e da eventual observação dos limites, particularmente estreitos e inúteis, de um caminho de retidão. Possivelmente eu esteja proferindo um julgamento demasiado severo sobre meus vizinhos, pois acredito que a maioria deles não sabe que existe em sua cidade uma instituição tal como a cadeia. Em nossa aldeia, havia o antigo costume de saudar os pobres endividados que saíam da cadeia, olhando-os através dos dedos, dispostos em forma das barras de uma janela de prisão, perguntando ao recém-liberto: "Como vai você?" Eu não recebi essa saudação de meus conhecidos, que primeiro me encaravam e depois se entreolhavam, como se eu acabasse de voltar de uma longa viagem. Minha prisão se dera quando eu me dirigi ao sapateiro para pegar uma bota consertada. Ao ser solto na manhã seguinte, resolvi retomar o que estava fazendo. E depois de calçar tal bota, juntei-me a um grupo que pretendia colher frutas silvestres e me queria como guia. Nota: realmente Thoreau era profundo conhecedor das florestas que ladeavam Concorde. Na época dessa sua prisão, Thoreau residia sozinho numa cabana nas florestas vizinhas de Concorde, experiência que durou pouco mais de 2 anos e que lhe forneceu o material para escrever a sua obra principal, Walden, publicada pela primeira vez em 1854. Fim da nota. Eu fui com eles, e em pouco mais de meia hora, logo recebi um cavalo arriado. Chegamos ao topo de uma de nossas mais altas colinas, onde abundavam frutas silvestres, a 3 quilômetros da cidade. Daquele ponto, não se podia ver propriamente nada do estado. A história completa de minhas prisões se resume nisso. Não me recusei jamais a pagar o imposto referente às estradas, pois minha vontade de ser um bom vizinho é tão grande quanto a de ser um péssimo súdito. No que diz respeito à manutenção das escolas, atualmente faço minha parte na tarefa de educar meus conterrâneos. Não é um item isolado dos impostos que me faz recusar o pagamento. O que quis foi apenas negar lealdade ao Estado. Quis me isolar e me manter eletivamente indiferente a ele. Pouco me importa seguir a trajetória do dólar que paguei, mesmo isso sendo possível, até o ponto em que ele contrata um homem ou compra uma arma para matar outro homem. O dólar é inocente. Realmente o que me importa é seguir os efeitos da minha lealdade. Em verdade, silenciosamente eu declaro guerra ao Estado, à minha moda, conquanto continue a usá-lo e a tirar vantagem dele enquanto puder, como costuma acontecer em situações tais. Quando outros resolvem pagar o imposto que o Estado me exige, o que fazem nada mais é do que o que já fizeram assim que pagaram seu próprio imposto. Quer dizer, estimular a injustiça além do limite que o Estado lhes pediu. Pagando um imposto alheio, a partir de um equivocado interesse pela sorte daquele que não paga, a fim de salvar a propriedade do vizinho ou para evitar o seu encarceramento. Isso só ocorre porque não meditaram seriamente no quanto estão permitindo que seus sentimentos particulares interfiram no bem comum. Esta, portanto, é minha posição atual. Mas não se pode ficar exageradamente de sobreaviso numa circunstância dessas, pelo risco de que tal atitude seja desviada pela obstinação
ou pela preocupação indevida para com a opinião do próximo. Que cada um cuide de fazer apenas o que lhe cabe, e só no momento certo. Algumas vezes penso assim: ora, esse povo é bem intencionado, mas é ignorante. Melhor faria se soubesse como agir. Por que incomodar os meus vizinhos e forçá-los a me tratar de uma forma contrária às suas inclinações? Penso a seguir: não há motivo para proceder como eles ou para permitir que mais pessoas sofram outros tipos de constrangimento. Digo então para mim mesmo: quando muitos milhões de homens, sem paixão, sem hostilidade, sem sentimentos pessoais de qualquer tipo, quando pedem eles a você apenas uns poucos shillings, sem que sua natureza lhes possibilite retirar ou alterar sua exigência atual, e sem a possibilidade de você, por seu turno, apelar a outros milhões de homens, por que você deveria se expor a essa força bruta avassaladora? Você não resistirá ao frio e à fome, aos ventos e às ondas, com tamanha obstinação. Você se submete pacificamente a 1000 imposições similares. Você não põe a cabeça na fogueira, pois exatamente na medida em que não considero essa força inteiramente bruta, e sim uma força parcialmente humana, e em que avalio que mantenho relações com esses milhões e com outros muito milhões de homens, que não são somente objetos rústicos ou sem vida, vejo também que é possível a apelação. Em primeira instância, e de pronto, eles podem apelar ao Criador. Em segunda instância, podem apelar uns aos outros. No entanto, se eu ponho a minha cabeça no fogo propositalmente, não há apelo possível a ser feito nem ao Senhor do Fogo, nem ao fogo, e torno-me o único culpado pelas consequências. Caso conseguisse me convencer de que tenho algum direito de estar satisfeito com os homens, assim como eles são, e a tratá-los tal qual são, e não parcialmente, de acordo com as minhas exigências e as minhas expectativas de como eles e eu mesmo deveríamos ser. Então, como bom muçulmano e fatalista, eu teria de me esforçar para ser feliz com as coisas como elas são, e proclamar que tudo se passa segundo a vontade de Deus. Se não bastasse, há uma diferença entre resistir a essa força e a uma outra puramente bruta ou natural. A diferença é que posso resistir a ela com alguma efetividade. Agora, desejar mudar a natureza das pedras, das árvores e dos animais, assim como Orfeu, isso eu não posso. Minha intenção não é polemizar com qualquer homem ou nação, tecer filigramas, estabelecer distinções elaboradas, ou me colocar numa situação superior à de meus vizinhos. Admito que eu estou buscando até mesmo uma desculpa para aceitar as leis do país. Sinto-me muito bem preparado para obedecer a elas. Tenho motivos para suspeitar de mim mesmo neste particular. A cada ano, ao se aproximar a época da visita do coletor de impostos, me surpreendo, disposto a revisar os atos e as posições do governo federal e do governo estadual, a rever o espírito do povo, a fim de descobrir um pretexto que me leve à obediência.
creio que rapidamente o Estado será capaz de me aliviar de todos os encargos desse tipo. E então não serei mais patriota do que meus conterrâneos. Analisada de um ponto de vista menos elevado, a Constituição, com todos os seus defeitos, é bem razoável. A lei e os tribunais são muito respeitáveis. Até mesmo o estado de Massachusetts e o governo dos Estados Unidos da América são, em muitos aspectos, coisas admiráveis e bastante raras, as quais devemos agradecer, do jeito que nos disseram muitos estudiosos de nossas instituições. Ao elevar-nos, no entanto, um pouco nossas pupilas, elas se mostram tais como as descrevi. Olhando mais além, até chegarmos ao mais alto, quem será capaz de dizer o que são elas? Ou quem poderá dizer que sequer vale a pena observá-las ou sobre elas refletir? Apesar de tudo, não me preocupo em demasia com o governo e quero dedicar a ele o menor tempo possível de reflexões. Conquanto no mundo tal qual se apresenta agora, não fico muito tempo sujeito ao governo. Sendo um homem livre de pensamento, livre para fantasiar, livre de imaginação, de tal sorte que aquilo que nunca é lhe parece ser na maior parte do tempo, governantes ou reformadores insensatos não são capazes de lhe criar impedimentos intransponíveis. Concordo que a maioria dos homens pensa diferente de mim. Nem por isso fico nem um pouco mais satisfeito com os homens que se dedicam profissionalmente a estudar essas questões e outras semelhantes. Por se colocarem tão integralmente dentro da instituição, os homens de Estado e os legisladores nunca conseguem encará-la nua e cruamente. Eles apreciam falar sobre mudanças na sociedade, mas não têm um fundamento fora dela. Creio que deve haver entre eles homens de certa experiência e critério, e sem dúvida capazes de criar sistemas engenhosos e até úteis, pelo que lhes devemos gratidão. Todavia, todo o seu gênio e toda a sua utilidade não ultrapassam certos limites relativamente estreitos. Há determinada tendência neles a esquecer que o mundo não é governado através de decisões e conveniências. Daniel Webster, advogado, congressista e constitucionalista norte-americano, não se aproxima dos bastidores do governo e, por isso, não pode ser uma autoridade no assunto. São sábias suas palavras somente para os legisladores, que não cogitam de qualquer reforma fundamental no governo atuante. Frente às exigências dos pensadores e dos que fazem leis duradouras, sequer ele chega a visualizar o assunto. Conheço algumas pessoas cujas especulações, serenas e sábias, logo revelariam os limites do alcance e da hospitalidade da imaginação de Webster. Ora, quando comparadas com as paupérrimas declarações da maioria dos reformadores e com a mentalidade e a eloquência ainda mais sofrível dos políticos em geral, suas palavras são praticamente as únicas que têm valor e revelam sensibilidade. Devido a isso, devemos agradecer ao céu por contarmos com Webster. Em se comparando, ele é sempre impetuoso, original e, sobretudo, prático.
Entretanto, a sua virtude não é a sabedoria, e sim a prudência. A verdade de um jurista não é a verdade, mas a consistência, ou uma conveniência consistente. Mas a verdade está sempre em harmonia consigo mesma, e sua importância principal não é a de revelar a justiça que porventura possa conviver com o mal. Webster merece muito bem o título pelo qual é conhecido: Defensor da Constituição. Realmente ele não precisa atacar, mas apenas armar a defesa contra os golpes alheios. Não se constitui num líder, e sim num seguidor. Seus líderes são os constitucionalistas de 1787, que se reuniram em Filadélfia naquele ano, com o fito de elaborar a Constituição e fundar o governo da União Norte-Americana. Em suas próprias palavras, diz Webster: nunca tomei e nunca pretendo tomar uma iniciativa. Jamais apoiei ou pretendo apoiar uma iniciativa que objetive desmanchar o acordo original pelo qual os diversos estados formaram uma união. Num comentário a respeito da cobertura que a Constituição dá à escravidão, diz Webster: já que a parte do pacto original que continue a escravidão, que continue a escravidão, conquanto sua agudeza e habilidade especiais, ele não consegue isolar um fato de suas relações meramente políticas para contemplá-lo nos termos absolutos exigidos para seu aproveitamento pelo intelecto. Por exemplo, o que se impõe moralmente hoje em dia nos Estados Unidos, no que se refere a agir face à escravidão. Sem embargo, ele se arrisca ou é levado a formular uma resposta desesperada, qual a que se segue, insistindo que se expressa em termos absolutos, como um homem particular. A resposta é essa. Abre aspas. A maneira pela qual os governos dos estados onde existe escravidão decidem regulamentá-la é matéria de sua própria deliberação, e por essa decisão são responsáveis perante seus cidadãos, perante as leis gerais da propriedade, da humanidade e da justiça, e perante Deus. Quaisquer associações formadas em outro lugar, mesmo oriundas de um sentimento de compaixão humana, ou com qualquer outra origem, nada tem a ver com o assunto. Nunca lhes dei qualquer apoio, e nunca darei. Essa é a resposta. Que novo e original código de obrigações sociais pode ser deduzido de tais palavras? Para aqueles que desconhecem as fontes cristalinas da verdade, que não querem subir mais pela sua correnteza, a opção sábia é interromper sua busca na Bíblia e na Constituição. Aí é que eles a sorverão com reverência e humildade. Todavia, para aqueles que conseguem perceber que a verdade vem mais de cima e alimenta esse lago ou aquele remanso, convém preparar novamente o corpo e continuar a peregrinação até alcançar a nascente. Está para surgir um homem dotado de gênio para legislar em nosso país. Homens desse quilate são raros na história mundial. Oradores
políticos e homens eloquentes existem aos milhares. No entanto, ainda estamos por ouvir a voz do orador, capaz de solucionar as complexas questões do cotidiano. Admiramos a eloquência por seus méritos próprios e não pela sua capacidade de pronunciar uma verdade qualquer, tampouco pela possibilidade de inspirar algum heroísmo. Nossos legisladores não aprenderam ainda a distinguir o valor relativo do livre comércio frente à liberdade, à união e à retidão. Falta-lhes gênio ou talento para as questões relativamente simplórias dos impostos, das finanças, do comércio e da indústria, da agricultura. A América do Norte não conseguiria manter por muito tempo sua posição de destaque entre as nações se fôssemos abandonados à esperteza palavrosa dos congressistas. Contamos, felizmente, com a experiência madura e com os protestos reais de nosso povo. Provavelmente eu não tenho o direito de afirmar isso, mas o Novo Testamento foi escrito há 1800 anos. E, no entanto, onde poderemos encontrar o legislador suficientemente sábio e prático para se aproveitar de tudo o que esse texto ensina a respeito da ciência da legislação? A autoridade do governo, inclusive a do governo ao qual estou disposto a me submeter, e eis que obedecerei de bom grado aos que saibam e façam melhor do que eu, e, sob certos aspectos, obedecerei até aqueles que não saibam nem façam as coisas tão bem. A autoridade do governo é ainda impura. Para se tornar totalmente justa, ela precisa contar com a sanção e com o consentimento dos governados. O governo não pode ter sobre minha pessoa e sobre meus bens qualquer direito puro, além do que eu lhe concedo. A evolução de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional e desta para uma democracia é um progresso no sentido do verdadeiro respeito pelo indivíduo. Será que a democracia, da forma como a conhecemos, é o último aperfeiçoamento possível em termos de construir governos? Não será possível dar um passo a mais no sentido de reconhecer e organizar os direitos do homem? Não poderá haver um Estado de fato livre e esclarecido, até que ele venha a reconhecer no indivíduo um poder maior e independente, do qual a organização política deriva seu próprio poder e sua própria autoridade, e até que o indivíduo venha a receber um tratamento correspondente. Ponho-me a imaginar, prazerosamente, um Estado que possa, enfim, se dar ao luxo de ser justo com todos os homens e de tratar o indivíduo respeitosamente como um vizinho. Idealizo um Estado que sequer consideraria um perigo à sua tranquilidade a existência de alguns poucos homens que vivessem à parte dele, sem nele se intrometerem, nem serem por ele abrangidos, e que desempenhassem todos os deveres de vizinhos e de seres humanos. Só um Estado que produzisse essa espécie de fruto e que estivesse disposto a deixá-lo cair, tão logo amadurecesse, construiria via segura para um Estado ainda mais perfeito e glorioso. Durante muito tempo,
Imaginei um estado desses, mas infelizmente nunca o encontrei em lugar nenhum. Você escutou A Desobediência Civil. Este audiolivro foi produzido nos estúdios do Scriptória.